A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Que Deus traga suas bênçãos sobre a sua vida e você seja impactado pelo poder de Deus. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 3. Essa lição de número 3, ela será ministrada no dia 15 de janeiro de 2023 em todas as igrejas que se utiliza da nossa revista Betel Dominical Adultos. E ela tem por título a particularidade do servo. O nosso texto áureo está em Marcos capítulo 8, versículo 2. Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Verdade aplicada, como discípulos de Cristo, precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras e ações aspecto do caráter de Cristo. Nós temos aqui os objetivos da lição, que é falar acerca da identidade de Jesus. Segundo, mostrar que a autoridade de Jesus está acima de tudo. E terceiro, destacar a compaixão de Cristo. Aí logo em seguida nós temos os textos de referência, que está em Marcos capítulo 8, versículo 1 ao 6. Então depois você dê uma lida e estude aí na sua casa. Bom, essa lição, meus queridos, ela praticamente é uma continuidade da segunda lição, uma lição extraordinária. Na segunda lição nós falamos de um coração de servo e nessa terceira lição nós vamos falar da particularidade do servo, entendeu? Então, nesta lição nós vamos falar sobre a importância de ter conhecimento da pessoa de Jesus pela sua palavra. Logo, antes de adentrar a lição, eu peço a você que é novo aqui no canal e não é inscrito ainda, que se inscreva no canal, certo? Deixe seu like, ative o sininho das notificações e também compartilhe esse vídeo com as demais pessoas. Para você que é novo aqui, meu nome é Luciano Alves, nós pastoreamos uma congregação aqui na cidade de Pugmil, no campo de Fátima, onde nossos pastores presidente é o pastor Silvano Cardoso e pastora Maria Ibanilza, aos quais já deixo aqui o meu abraço aos nossos nobres pastores. Então, dando continuidade aqui, mais uma vez, não se esqueça de deixar o like, tá? E se inscrever no canal. Então, nós vamos falar sobre a identidade do servo, ou seja, da autoridade, né? Autoridade de Jesus Cristo, e também nós vamos falar sobre a sua compaixão, né? A compaixão do servo. Nós vamos falar aqui da sua autoridade, né? Nós vamos falar da sua identidade e nós vamos falar da sua compaixão como servo, ok? Eu não vou estar aqui me detendo nos tópicos, porque o nosso intuito aqui é passar simplesmente um subsídio para que você venha ter aí um auxílio para você estar ministrando as suas aulas. Então veja bem, dentro dessa questão de identidade, nós observamos aqui que o comentarista ele definiu muito bem essa questão de identidade. Então nós sabemos que todo ser humano, né, ele tem uma identidade. E identidade e a identidade de uma pessoa diz respeito ao lugar que essa pessoa mora, certo? Ou seja, qual a cidade natal, onde essa pessoa nasceu, ok? E também onde ela reside atualmente e o nome dessa pessoa. Qual é o nome dessa pessoa, né? Quem são os pais dessa pessoa, o sexo dessa pessoa. Então, está relacionado também à impressão digitais, né? As expressões digitais na sua mão, a data de nascimento dessa pessoa. Então, tudo isso está relacionado à identidade de uma pessoa, certo? Então,
já que nós entendemos essa questão da identidade, porque está muito nítido na nossa lição, então, toda a humanidade, a partir do momento que a gente entende essa questão da identidade, nós observamos que toda humanidade, ou seja, os seres humanos são pessoas únicas, não existem pessoas iguais, certo? São pessoas únicas, com diferentes digitais, certo? Com diferentes origens, até aquelas pessoas que são gêmeas, né? que ali são gêmeos, as suas digitais são completamente diferentes. Então, se uma pessoa dessa cometer alguma coisa lá na frente, pela sua digital vai identificar um do outro, ou seja, pode ser irmãs, pode ser irmãos muito bem parecidos, mas através das suas digitais vai descobrir quem é verdadeiramente o verdadeiro. Então, a identidade torna a pessoa única, certo? A identidade diz respeito à pessoa de um modo geral. Então, quando a pessoa ela se rende à pessoa de Cristo, certo? Ela precisa conhecê-lo. Ela precisa saber a identidade de Cristo. E para conhecer a Jesus Cristo, para conhecer a pessoa de Cristo, é preciso a pessoa estudar a palavra. Não tem como um ser humano ele conhecer a pessoa de Cristo sem estudar a palavra. A questão aqui de conhecer não é você conhecer na plenitude, certo? É você ter um vislumbre da pessoa de Cristo, ou seja, você ter o conhecimento da identidade da pessoa de Cristo pela sua palavra. Porque hoje nós vemos a pessoa de Cristo, né, pelo um vislumbre, mas vai chegar um momento que a gente vai contemplar a pessoa dele face a face, certo? Porque nós vamos ter esse privilégio. Então, quando a pessoa estuda a palavra, ele passa a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E também ele passa a ter um relacionamento com a pessoa do Senhor Jesus quando ele está em oração, né? Quando ele ora, quando ele pede ao Espírito Santo para iluminar o seu entendimento, para que ele compreenda a palavra e ele mantenha aquele relacionamento com o Senhor. Então, que venhamos conhecer a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um exemplo disso que eu estou falando é quando nós estudamos o Evangelho. O Evangelho, segundo escreveu Marcos, nós vamos aprender que o Senhor Jesus Cristo, ele veio, certo? Ele veio para servir. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós observamos que o Senhor, ele veio para ser servo, para servir. Então, conhecemos aí um ponto muito importante da pessoa de Jesus no plano humano, certo? Conhecemos aí algo fundamental da pessoa de Jesus no plano humano. O que conhecemos através dessa expressão de Marcos, através dessa centralidade do evangelista Marcos, mostrando Jesus como filho do homem e Jesus como servo. Aprendemos a importância de servir as pessoas. Aprendemos a importância de se colocar no lugar de servo. Por quê? Porque quando estudamos a palavra de Deus, conhecemos Jesus Cristo no plano humano como servo, servindo, certo? E ele era um servo, certo? E também uma pessoa obediente. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo obedeceu até os últimos momentos. Então, quando lemos o Evangelho de Jesus escrito por Marcos, o mesmo revela a identidade de Cristo como filho, como eu já falar aqui, como filho de Deus e como servo obediente até a morte de cruz. Então, quem quer ter um conhecimento pouco, né, um vislumbre da pessoa de Cristo, tem que se relacionar com ele, né? Tem que se relacionar de uma forma bem íntima. E esse relacionamento
é produzido através da oração, certo? Quando a pessoa ora, quando a pessoa busca o Senhor, a pessoa ela tem ela vai conquistando esse relacionamento. Então essa pessoa, quando ela começa a ter esse relacionamento, ela passou a ter conhecimento da identidade de Jesus e viu onde Jesus nasceu, de quem Jesus era filho, que Jesus era filho de Maria por obra do Espírito Santo. Jesus não tinha pai biológico, mas tinha um pai ali de criação que era José. Então a pessoa vai aprendendo, vai conhecendo a pessoa de Jesus no plano humano. Aí ela vai passar a ter convicções. Que convicções são essas? Ela vai ter convicções que Jesus veio a este mundo para resgatar a muitos, certo? E também ela vai ter a plena convicção que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Ou seja, Jesus Cristo veio a este mundo e foi gerado no ventre de Maria por obra da pessoa do Espírito Santo. Então, Filho de Deus, no plano humano, Filho de Maria. É por isso que alguns teólogos, quando estuda Cristologia, ele sempre apresenta 100% humano, 100% Deus, quando está falando da pessoa de Jesus. Então, estudamos aí o plano, Jesus em dois planos, plano humano e o plano divino. Então, Jesus no plano humano, ele se limitou, ele esvaziou-se e se tornou servo para servir. Ele deixa esse exemplo. Então, você passa, quando você estuda a palavra, principalmente nos evangelhos, você passa a conhecer a pessoa de Jesus, você passa a descobrir a identidade de Jesus como servo. Então, Jesus Cristo como servo, dentro dessa centralidade que nós estamos ensinando aqui, dentro desse plano humano, ele tinha autoridade ao falar. Por quê? Porque a sua fala, ela distinguia das demais falas dos outros oradores, como os escribas ou os fariseus. Jesus Cristo era completamente diferente ao expor os seus discursos, os seus sermões. Era um sermão de autoridade que mexia nas pessoas, ou seja, ia lá dentro, no profundo, e arrancava as angústias, e arrancava aquelas coisas que as pessoas tinham de ruim dentro de si. Com isso, as pessoas foram identificando que ele era completamente diferente. Ele era diferente, as suas palavras tinham autoridade, né? Ele diferenciava, os seus discursos diferenciava dos escribas e fariseus. Por quê? Porque a sua autoridade veio do céu, ou seja, veio do Pai. Você lembra quando ele desceu as águas batismais, e ali quando ele desce as águas batismais, que era para se cumprir a profecia, o céu se abre, né? E desce uma pomba sobre ele, um dos símbolos do Espírito Santo, pomba, descendo sobre Jesus, né? Ungindo a Jesus e concedendo a ele essa autoridade. E do céu ouve-se uma voz: esse é meu filho amado, a quem me compraz. Então a sua autoridade, ela vem do céu quando ele está nesse plano humano para ele executar a missão do Pai. Então isso é extraordinário. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos essas primícias da pessoa de Jesus Cristo como servo. Então ele mesmo falou, né? Jesus Cristo, ele mesmo falou. Ele falou o quê? Ele falou que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ele recebe o poder do Pai na terra, no plano humano. Aí ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E quem registra isso é justamente o evangelista Mateus, no capítulo 28 e o versículo 18. Então veja bem, Jesus, ele dentro do plano humano, ele tinha autoridade, né? Ele tinha autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os espíritos malignos, sobre os demônios. E esses seres espirituais, eles obedeciam à palavra proferida pela pessoa de Jesus. Jesus também tinha autoridade sobre a natureza. Observe que uma certa feita, ele está ali na polpa do barco, dormindo, e se levanta uma tempestade, seus discípulos ficam atônitos, e Jesus fala
ao mar e ao vento. Ele tinha autoridade sobre o mar, sobre o vento. Por que eu uso essa expressão no verbo tinha? Porque eu estou aqui ensinando a você Jesus Cristo no plano humano, certo? Não é que ele tinha, ele tem, entendeu? Mas eu estou sempre trazendo à sua mente Jesus Cristo no plano humano, há 2000 anos atrás. Então ele tinha essa autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, certo? Ele falou ao vento, vento, acalma-te, mar, aquieta-te, né? Não, mar, acalma-te, vento, aquieta-te, vice-versa, quando ele fala ali ao vento e ao mar. Então, esses seres espirituais obedeciam à palavra de Jesus e também a natureza obedecia à palavra de Jesus. Jesus também, ele no plano humano como servo, ele tinha autoridade sobre o reino vegetal, certo? Como assim? Marcos deixa um registro interessante no Evangelho de Jesus, escrito por ele. Ele vai falar no capítulo 11, a partir do versículo 3 em diante. Ele diz que Jesus chega perto de uma figueira, certo? E quando ele chega perto daquela figueira, ele queria ali comer algum fruto daquela figueira, mas ele não encontra fruto algum. E quando ele não encontra nenhum fruto, sabe o que ele fala? Ele fala aquela figueira que mas nunca nasça fruto, né? Nenhum fruto venha a ser produzido daquela figueira. Ou seja, ele lança uma palavra à figueira que mais adiante os discípulos vão ver aquela figueira, que aquela figueira está seca, aquela figueira secou. Ou seja, a autoridade na palavra de Jesus era muito forte. Jesus Cristo falou, mas nunca nasça fruto, mas nunca você produza fruto. Então, aquela figueira, ela seca, aquela figueira, ela murcha. Então, isso está relacionado à autoridade de Jesus como servo. Também, nós, nessa lição, aprendemos que o servo, Jesus, que veio para servir, não para ser servido, ele tinha compaixão, certo? Então, o Marcos vai trazer um registro interessante. Marcos revela que em suas peregrinações pelas cidades e pelos povoados, certo? Ele viu as multidões e ele teve compaixão dessas multidões ou dessa multidão. Por que ele teve compaixão? Porque Jesus, ele nunca despede a pessoa de mão vazia. Então ele sente compaixão daquelas pessoas. E o que é compaixão? Compaixão é a capacidade da pessoa sentir como o outro se sente. É a capacidade da pessoa sentir o que a pessoa está sentindo dentro de si, certo? É sentir as dores da pessoa, é colocar-se no lugar da pessoa, ou seja, no lugar do sofrimento daquela pessoa. Ou seja, é você estar no lugar daquela pessoa. Isso é compaixão, certo? Então, quando você se coloca, quando você sente as necessidades daquela pessoa, você sente compaixão dela. Então, você tem que ver como aquela pessoa vê. Então, isso nós entendemos que é compaixão. Jesus olhava para aquelas pessoas e tinha compaixão delas. Jesus se colocava no lugar delas, ou seja, Jesus tinha empatia por aquelas pessoas, certo? Ele tinha compaixão, certo? Então, no plano humano, como servo, ele tinha essa compaixão, porque ele estava vendo aquelas pessoas, certo? Desfavorecida, como ovelhas que não tinha pastor. Então ele se compadeceu por aquelas pessoas e se compadecendo daquelas pessoas, ele não despede ninguém de mão vazia, certo? Então, observamos que a aula, né? A aula da nossa
Revista Betel Dominical, na Escola Bíblica Dominical, ela é uma aula completamente diferente de uma aula onde você se senta em uma escola a nível secular. Por quê? Porque aqui nós temos uma didática, certo? E também nós temos o ponto da espiritualidade. Por isso a Escola Bíblica Dominical, ela diferencia das demais escolas. Por quê? Porque nós temos esses dois pontos. Nós temos o ponto pedagógico e nós temos o ponto espiritual. É por isso que muitas das vezes você observa que eu meio que dou aquela meia que alguém pode pensar que eu um pouco me emocionei, mas não é, porque tem aquela pintadinha espiritual. Então isso é importante. Então veja bem, que venhamos tomar para nós o exemplo deixado por Jesus, certo? E aplicar ao nosso dia a dia, porque não adianta a gente ler os exemplos de Jesus, alguém ensinar para a gente os exemplos que Jesus deixou e a gente não aplicar para a nossa vida e não praticá-lo. O segredo é a gente praticar os exemplos, né, que Jesus deixou para nós. Então, que nós venhamos aplicar os exemplos que Jesus deixou para nós no nosso dia a dia, para que assim venhamos, certo? Tornarmos pessoa cada vez melhor, que venhamos ser pessoas extraordinárias, pessoas usadas pelo Espírito Santo. Então, pessoas que venham a ser verdadeiramente luz nas trevas. Então, o que nós aprendemos hoje foi a identidade de Jesus como servo, certo? A autoridade de Jesus de servo, certo? E no terceiro, a compaixão de Jesus como servo. Foi isso que nós aprendemos hoje. Se você gostou desta pequena aula que nós deixamos aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima aula, querendo Deus.